Então, vamos lá, minhas irmãs queridas. No sábado, nós estamos estudando o céu e o inferno. Nós já estamos no capítulo 9, primeira parte do capítulo 9. Estamos estudando os demônios. Os demônios. Porque o livro Céu e Inferno, né, que é uma das obras básicas da codificação da Allan Kardec, ele desdobra a última parte do livro dos Espíritos, das esperanças e das consolações, que fala da posição do espírito na vida pós-morte, na vida futura. E então Allan Kardec, primeiramente, ele discorre bastante sobre as teorias da Igreja do céu e do inferno, né? Tanto que é o nome do livro, a posição do espírito, se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno, como que o espiritismo enxerga isso? Vamos lembrar que Allan Kardec, né, codifica o espiritismo, 1857, o livro dos Espíritos. Depois ele vai desdobrando os assuntos. Então, ele desdobra a primeira parte na Gênese, que trata da criação, né, dos mundos. Ele depois, o livro dos médiuns, é um desdobramento da segunda parte. E o livro O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo das Leis Morais, né? E o Céu e o Inferno das Esperanças e das Consolações, o que nos aguarda no mundo espiritual, né? Se existe demônio, se não existe. Então, estávamos, então, no século XIX, e a ideia de demônios, de anjos, de céu, de inferno ainda era muito forte, e ainda é até hoje, né? Muito forte. Então, Allan Kardec ele dedica um livro inteiro a desconstruir essa ideia de demônio, de anjo, que seria o anjo. Nós encontramos isso também na Gênese, ele também fala sobre isso na Gênese, né? E nós tínhamos parado justamente analisando essa questão de que o anjo, ele não foi criado um anjo, né? O que é um anjo para o espiritismo? É um espírito puro, um espírito que chegou à terceira ordem, mas ele não foi criado puro, enquanto para a igreja ele teria sido criado puro, e depois teria decaído, se transformando em demônio, né? Então, o que significaria que Deus errou, né? Os anjos foram criados com defeito de fábrica, né? E nós, os homens, seres humanos, nós fomos criados desse jeito aqui, né? Cheios de problemas e podendo cometer erros e pecados, e em função desses erros e desses pecados sermos condenados ao inferno, ou sermos elevados ao céu, né, como sendo seres angélicos. Isso aí seria uma grande injustiça, criar três tipos de seres diferentes, não coadunaria jamais nem com a inteligência suprema de Deus e nem com a sua justiça. Então, Allan Kardec, ele fala muito sobre isso nesse livro. E a segunda parte são comunicações nesse livro, Céu e Inferno, de
de espíritos em várias posições no mundo espiritual. Espíritos em grande sofrimento, espíritos ainda que se comprazem no mal, espíritos suicidas e espíritos medianos e espíritos felizes. Então, são várias comunicações para nós termos uma ideia de como seria, né, o nosso céu ou o nosso inferno. Então, nós estamos no item 22. Deixa eu colocar na tela. Para a gente acompanhando. Item 22, primeira parte, capítulo 9. Ele está falando aqui dessa evolução gradual que o Espiritismo fala. Um dia todos nós seremos anjos, né? Tem até uma música que fala assim. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem, assim, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. Tem isso também, a Igreja Católica, ela cria, né, ela tem, nas teorias dela, ela diz que Deus criou várias categorias de anjos, não tem serafim, querubim, anjo, arcanjo, cada um tem atribuições, sendo que, se eu não me engano, os arcanjos seriam responsáveis por fazer uma corte de Deus, né? Eles ficariam ali adorando a Deus, essa seria a atribuição deles. Mas teriam seres responsáveis pelos fenômenos da natureza. Então, vejo que vai ficando muito parecido ali com o paganismo, né? Com os seus deuses. Né? Não tem o Deus do trovão, Deus, né, da chuva, da guerra, e enfim. Então, o que acontece é que, conforme o ser inteligente vai evoluindo, ele vai assumindo algumas atribuições. Ele vai colaborando com Deus no progresso da Terra, vai auxiliando nos fenômenos da natureza, certo? Existem seres chamados sub-humanos, que são os seres da natureza, que eles participam dos fenômenos, dos furacões, né, das tempestades. Eles são utilizados pelos espíritos superiores, né? Eles não se dão conta que são utilizados, mas eles são na ocorrência desses fenômenos. Nós não sabemos ainda como isso acontece, mas sabemos que acontece, né? Que todos os eventos da natureza, eles são coordenados e dirigidos por seres muito superiores, que no entendimento da Igreja Católica seriam então os anjos, mas aqueles que teriam sido criados já para isso. Essa é a diferença para o Espiritismo. Então, vamos lá. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Então, existem espíritos que governam planetas. Jesus, por exemplo, governa o nosso planeta, o planeta Terra. Mas não só o planeta Terra, dizem que ele governa vários outros planetas do nosso sistema. Ele compõe, Jesus, né, uma esfera chamada esfera crística. São os espíritos puros e que já vêm a Deus. Então, eles são da mesma hierarquia de Jesus. Então, Jesus, o Cristo, quando nós falamos o Cristo, Cristo significa o ungido, né? Ungido é aquele que está, tipo, marcado, né? Então, o ungido. Jesus, o Cristo.
Não é Jesus Cristo, como se fosse um sobrenome. Não. Jesus, vírgula, o Cristo, o ungido de Deus, né? O Cristo de Deus. Esse é Jesus. Então, existem outros espíritos dessa mesma hierarquia, do qual Jesus faz parte. Então, deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei do progresso, satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. Seria um privilégio, né? Um é dotado disso, outro daquilo, mas ele não trabalhou para conquistar isso, né? A doutrina vulgar, quando fala vulgar, está se referindo à doutrina da igreja. A doutrina que a igreja vulgarizou, que tornou conhecida. Vulgarizar é algo que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Mas sabe errado. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, porque, segundo a igreja, veja que Allan Kardec ele está se contrapondo a essas ideias, as ideias mais arraigadas, que para nós, que já estamos no espiritismo há um longo tempo, às vezes parece que não faz muito sentido ficar... para nós isso é muito claro, mas isso não é claro para a grande maioria das pessoas. Para a grande maioria das pessoas, as almas foram criadas na hora do nascimento, né? Na hora que nasceu. Então, ela não tem uma anterioridade, nada, ela é uma folha em branco, mas em branco mesmo, no sentido de que... E não admitem a reencarnação. Então, como que ela vai progredir numa vida, por mais longa que essa vida seja, né? Que dure 100 anos, 150 anos? O que dá para você aprender nisso, né? Aprender é quase nada. Então, por isso que a igreja não conseguia explicar qual seria o destino nosso, né? Então, ela criou essas teorias que, conforme a ciência também foi avançando, aquilo não se sustentava. A filosofia, né, também, que tem a ciência, né, que estuda as leis da matéria, nós vimos ontem, né? Existem as leis materiais, as leis da matéria, que regem a matéria, as leis que regem o mundo espiritual, mas essas leis, elas estão interligadas, não é possível que elas sejam separadas, porque o espírito precisa da matéria para progredir. Sem a matéria, ele não progride. Então, ele mergulha no mundo material. Então, essas duas leis, né? Então, se nós não admitimos o progresso das almas, a ciência que estuda as leis da matéria, ela começa a se afastar da religião. E a filosofia também, porque a filosofia, o que a filosofia faz? A ciência, ela estuda as leis da matéria, né? Ela estuda a química, a física, a biologia, matemática, ela estuda isso. As leis que regem
mundo material. Certo? E a filosofia, ela constrói raciocínios, permite ao ser inteligente elaborar raciocínios. Oi, Israel, tudo bem, meu amor? Então, raciocínios que vão ficando, raciocínios abstratos a filosofia elabora, certo? Então, nós saímos, assim, da infância da humanidade, quando os nossos raciocínios eram sempre muito concretos, igual uma criança. 2 mais 2 igual a 4, mas nós, para podermos entender isso, precisava de 2 maçãs, mais 2 maçãs igual a 4 maçãs. O raciocínio concreto, certo? A filosofia já é um raciocínio mais abstrato. Então, nós vamos vendo lá os filósofos, aqueles que eram chamados mestres, não seriam ainda considerados filósofos antes de Sócrates, porque Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, porque o raciocínio dele é quase praticamente perfeito o raciocínio do Sócrates, né? É um raciocínio muito avançado. Mas os pré-socráticos, aqueles antes de Sócrates, eles começaram a fazer esses raciocínios abstratos. Então, tipo, olhava para as nuvens e você vai ler, né? Eles pensavam, o que movimenta as nuvens? Qual é a força que movimenta as nuvens? Então, isso é um raciocínio da filosofia. Então, a filosofia, ela vai procurando respostas para questões que nós não conseguimos ter ainda a solução para ela, né? A questão, por exemplo, por que Leon Denis é considerado filósofo do espiritismo? Porque a obra do Leon Denis é em cima da filosofia. Ele tem um livro, né? O problema, na verdade, é o problema da dor. Foi traduzido o problema do ser, do destino e da dor. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Vejam que são perguntas que fazemos. Quem eu sou? Você fica ali filosofando em cima disso, né? Então, quando a igreja deu explicações muito simplistas, quem foi que me criou? Foi Deus. Deus é o quê? Deus é o criador de tudo que existe. Nossa, então ele tem que ser muito inteligente. Olha, estou fazendo um raciocínio filosófico aqui. Se Deus é tudo isso, será que ele criou mesmo um anjo já prontinho, perfeitinho? Será que Deus criou um anjo? Deus é tão perfeito e depois Deus enterrou, criou com defeito de fábrica, igual um carro com defeito de fábrica. Aí o anjo ficou rebelde, decaiu, virou demônio e vai ficar eternamente no inferno. Entende? Então a filosofia começou a se afastar da igreja também, os filósofos, porque as respostas que a igreja trazia não não eram mais suficientes para saciar a fome de saber, porque o filósofo ele tem uma fome de saber, ele quer saber as causas, ele quer as origens das coisas. Então, tanto a ciência, né, que estuda as leis da matéria, quanto a filosofia foram se afastando da igreja. Por quê? Justamente porque as respostas que a igreja trouxe já não estavam mais sendo suficientes para aquelas pessoas que já tinham raciocínio avançado, né? Então, muitas pessoas aceitam os demônios. Você vai conduzi-las num raciocínio abstrato sobre
lei do progresso, reencarnação, elas travam, elas não conseguem, elas não vão à frente. Então, a pessoa que já tem um raciocínio abstrato suficiente para compreender a reencarnação, ela tem que agradecer muito a Deus, porque isso já é um avanço muito grande. Nem todo mundo consegue raciocinar assim, nós temos que compreender. Cada religião, ela é útil a uma faixa de entendimento. Ela é útil, tudo é útil. Um amigo meu, que nos orientava muito sobre fazer feira de livro espírita, então nós tínhamos muito cuidado na escolha dos livros e tal, e aí ele, numa desses treinamentos que ele veio, ele disse assim, olha, todo livro é útil, ele é útil a alguém, ele atinge uma faixa vibratória, pode não ser útil mais para nós, mas será útil para outra pessoa. Sempre vai atingir uma faixa vibratória. Então, é como quando nós somos crianças e estamos estudando na cartilha, né? Na cartilha. Então, aquela cartilha parece difícil, A, B, C, né? Aí, nossa, terminamos a cartilha, vamos para outra. Lembra o tempo da cartilha? Depois, aquilo já não nos satisfaz mais. Como diz Paulo, né? Primeiro é o leite, né? Depois é que vem as coisas mais pesadas. Então, nós saímos da cartilha e nós vamos para os livros mais densos. Então, é isso. Por isso que é importante nós começarmos a estudar nas obras básicas, para nós irmos expandindo o nosso raciocínio com coisas mais densas, raciocínios mais elaborados, meditação mais adequada, porque a doutrina espírita, ela é uma filosofia também, é uma ciência também. E as consequências morais dessa filosofia, dessa ciência, elas nos conferem a religião, a religiosidade, nos ligando a Deus. Não é possível você falar de reencarnação, falar de lei de causa e efeito, compreender esses conceitos e não ver a consequência moral daquilo, não é? Que é o que Allan Kardec está fazendo aqui no Céu e no Inferno. Ele tá tentando, olha, ele está tentando elaborar um raciocínio, nos levando nesse raciocínio. E nós, por isso é importante que nós acompanhemos esse raciocínio, para que possamos passar também àqueles que chegam à doutrina espírita, né? Então, veja, essa doutrina vulgar, que é a doutrina da igreja, ela é muito primitiva, ela foi útil durante um tempo, depois ela não foi mais útil, mas ela ainda é útil para algumas pessoas, né? Não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, porque isso era um fato, a própria sabedoria popular via seres de luz, via anjos, via santos que viraram anjos, não é? Santos da igreja, pessoas em diversos graus de inteligência. Né? O que ela concluiu? Qual foi o raciocínio? Concluiu que seria um produto de outras tantas criações especiais. Essa foi a conclusão filosófica, certo? Mas facilmente derrubada quando você vai argumentando em cima. O grande problema da Igreja Católica foi que, quando espíritos de escola, né, altamente evoluídos, reencarnam e trazem um raciocínio mais firme, né, mais profundo, a Igreja diz que não, que eles são hereges. Quando homens de ciência dizem que a Terra não é o centro do universo e que a Terra não
e que o Sol não gira em volta da Terra, porque parece que é o Sol, né? O Sol nasce aqui, se põe ali, parece que quem está rodando é o Sol, né? Então, quando os homens de ciência dizem que não, isso iria derrubar a teoria do céu da igreja, que o céu para a igreja era aquela abóboda mesmo, ficava ali. Então, ao invés de seguir a ciência, a igreja achou melhor queimar as pessoas na fogueira, supondo que assim ela iria conter a lei do progresso, mas a lei do progresso é inderrogável, né? Não tem como. Então, nós vamos encontrar, não é, aqueles cristãos, os cátaros, na Idade Média, sendo queimados na fogueira, porque eles faziam um raciocínio, assim, não, mas das indulgências, por exemplo, eles começaram a contestar as indulgências da igreja. Indulgência significa deixar por menos, não é isso que a gente aprende na lei da caridade? Indulgência para com todos, quer dizer, para indulgência para com as imperfeições alheias, esse é um dos fatores da caridade. A indulgência deixa por menos essa imperfeição do outro. Mas a igreja, ela vendia a indulgência. Então, se você tinha um pecado, tinha cometido um assassinato, uma coisa assim, e no último segundo lá você desse um dinheiro para a igreja, né? Ela te dava uma extrema-unção, e aí você comprava um lugar no céu. Então, algumas pessoas começaram a ver que aquilo não podia estar certo. Aquele raciocínio estava equivocado, então foram queimados, não é? E assim muitas outras questões da igreja. O que é isso? É a evolução do pensamento, né, religioso. Nós vamos evoluindo, vamos expandindo a nossa capacidade de entendimento. E Allan Kardec, ele é maravilhoso nisso, porque ele parece às vezes até que ele é cansativo. Ele vai falando, mas eu fico imaginando o Kardec, fico pensando assim, sabe? Eu tenho um amor tão grande por Kardec, mas assim, tão grande, porque assim, hoje nós vivemos num momento em que nós temos computador, né? Nós temos tantas possibilidades, né, de acessar o conhecimento. E Allan Kardec, gente, ele escrevia caneta de tinteiro, né, com luz de vela, pegou 50 cadernos do Victorien Sardou, que tinha feito um monte de pergunta, aquelas pilhas e pilhas, quem assistiu o filme viu, né, de documento para ele olhar, correspondência, ele se correspondia com mais de 1.000 centros espíritas, porque a comunicação com os espíritos já estava firme, né? Estava ali, a mediunidade já. E ele conseguir nos brindar, né, com isso, com essa obra fantástica, tão bem elaborada, tão bem colocada, que nós não conseguimos achar nenhuma vírgula fora de lugar, né? Então, ele vai falando que essa doutrina da igreja, ele explica por quê que eles entenderam que tinha anjo, que tinha demônio, né? Porque eles achavam que se tinha gente tão diferente, também eram visíveis santos e tal, e isso só podia ser Deus que tinha criado as pessoas, os seres em graus diferentes. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, né? Ou seja, injusto, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo o mais rude trabalho. Ou seja, para nós, os humanos, é trabalho. Se você errou, vai para o inferno, sem chance de reparação, né? Não admira que, por muito tempo, os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos
primogenitura e outros privilégios de nascimento. Então, podiam tais homens acreditar que andavam mais errados do que Deus? Por que nós vemos na Idade Média? Na Idade Média, então, o filho primogênito era o único que tinha direito à herança, os outros não tinham. O segundo filho talvez tivesse direito a alguma coisinha lá, mas o terceiro não tinha direito a nada. Então, o terceiro, normalmente, ele era entregue para a igreja, né? O terceiro filho. E aí ele era o que ia estudar, né? Enfim, né? Então, muitos desses que era o terceiro filho, quando ele chegava numa certa idade, né? Ele fugia de casa para não ir para os mosteiros e ia vagar o mundo. Ele se tornava um vagamundo, entendeu? Daí vem a expressão vagabundo. É disso. E o primogênito era o morgado, né? Chamava-se herança de morgado. Vocês já ouviram falar nisso, morgado? Fulano está morgado. Já ouviram essa expressão? Quando a gente está ali sem fazer nada, deitado, olhando para o teto. Como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou morgado. É uma expressão que vem da Idade Média, porque a herança de morgado significava que o primeiro filho, só o fato dele ser primogênito, ele já tinha direito à herança, ele não precisava fazer nada. E por isso que eu estou morgado, né? Então, eu estou que nem um morgado, como um morgado, alguém que não precisa trabalhar, nada, porque eu já tenho a herança. Outras leis também tiravam as mulheres, né? As mulheres não tinham direito a absolutamente nenhuma herança, né? Na Itália, por exemplo, até pouquíssimo tempo, as mulheres não herdavam. Então, como os pais dos filhos, eles tinham esse raciocínio, eles imaginavam que Deus também criava ali, e uma coisa levava a outra. Tanto esse raciocínio da igreja levava a manter essa situação injusta, quanto essa situação injusta fazia com que as pessoas entendessem que não, que era assim mesmo. Né? É isso que Kardec está falando. Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias da filosofia. Né? O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça. Lembra que a lei moral mais que abrange todas as outras é a lei de justiça, amor e caridade. Então, a ideia de justiça, os rudimentos da justiça nós vamos encontrar com Moisés. Com Moisés. E até hoje ainda não conseguimos aprender a lei de justiça. Né? Que é a virtude de dar a cada um o que é seu. É simples de definir, mas é difícil de cumprir. Porque nós temos, então, que se a justiça ela é a virtude de dar a cada um o que é seu, existe também o respeito a tudo que seja patrimônio do outro. E aí vem a filosofia fazendo o raciocínio. Qual o patrimônio do outro? A sua individualidade, a sua intimidade, a sua liberdade de pensar. Olha como que vai decorrendo da lei de justiça isso ainda. Então, nós ainda não cumprimos nem a lei de justiça. Nós não nos achamos donos das pessoas, não é? Especialmente nas relações conjugais, né? Meu marido, ele é meu. Olha que interessante. A minha mulher. E pelo fato de eu ser o dono, isso dá o direito de
de violentar a consciência da pessoa, de violentar o físico da pessoa, né? Não é isso? Veja o quanto nós ainda estamos atrasados enquanto sociedade. Enquanto sociedade. Mas as nossas leis já avançaram bastante. Já conseguimos enxergar muitas coisas. Então, Kardec continua, né? O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça. Desejando-a para si, desejando a justiça para si, e nem sempre encontrando-a na terra, ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está, porque ele repugna à razão toda e qualquer doutrina, na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Né? Não é que nós já falamos assim, a justiça de Deus não falha, ninguém escapa dela. Então, dentro desse raciocínio, nós não podemos aceitar que Deus não seja infinitamente justo. E se ele é infinitamente justo, ele não pode criar seres diferentes e com privilégios. Tá bom, meus amores? É isso. No nosso próximo sábado, será o capítulo 10, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Certo? Que demônios são esses, hein? Mas isso é uma outra história e vai ficar para o nosso próximo sábado. Alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Vamos, temos um tempinho, podemos falar. Todo mundo quietinho, quietinho. Fala, Magna. Minha amiga, eu tive um revés treco aqui, que eu falei, gente, eu tenho uns livros que ficam aqui na sala, num móvel, uma peça que eu tenho aqui. Falei, gente, eu tenho esse livro. Aí, falei, eu vou procurar agora, porque se eu deixar para depois, a cabeça não funciona, eu esqueço. Pois eu não achei, minha amiga. Eu vou poder acompanhar assim. No livro, né? Legal. Também, isso é muito bom, porque eu enxergo mais ou menos, então às vezes eu tenho dificuldade para ler quando você postando. Agora, Uhum. agora eu tenho o meu próprio livro, isso é bom demais. Oh, coisa boa. Eu estou muito contente de ter encontrado ele. Né? Coisa boa. Então, já que você está aí, toda felizinha, faz a nossa prece. Assim, Senhor, nós agradecemos pelas oportunidades de hoje, agradecemos pelo ensinamento que vem nos dando todas as semanas, por podermos acompanhar as leituras, esse livro que é muito importante. Todas as nossas lições estão sendo muito boas e eu agradeço, Jesus. Nós agradecemos por tudo isso. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós. A Ivone, que hoje me pareceu um pouco triste, mas Deus vai abençoá-la de abrir o coraçãozinho dela para que encontre uma resposta para tudo através da prece. Pedimos que abençoe a você, Márcia, por tudo que está acontecendo na sua vida. E abençoe a todos nós, né, que nos proteja e que nos dê a alegria e a paz do Senhor Jesus. Que assim seja.